E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô jantando aqui, há 5 minutos da aula do Gabriel, e eu vou adiantar uma resposta do fim de semana. Porque sim, eu e o Lucas vamos conversar sobre isso, mas domingo tá muito longe, eu não quero deixar vocês sem resposta. E eu vou responder com uma citação de um livro que eu vivo citando aqui nesse canal. O Musashi pegando aquele arrozal lá, e que uma terra que ninguém conseguia plantar, porque ou alagava ou secava, mas sempre dava merda. E ele ficou batendo cabeça durante muito tempo. Ele perdeu várias plantações ali, até que ele conseguiu. E, e o pessoal que ficou caçoando dele durante todo aquele tempo, quando viu aquela terra dando fruto, falou: Cara, desculpa que a gente ficou te zoando e você ajudou muito aqui na comunidade e nos deu um ensinamento pra gente colocar aqui na sua estátua. E ele falou: Jamais lute contra as forças da natureza. Ele falou forças do mundo, mas por isso você pode entender natureza. E aí ninguém entendeu porra nenhuma e pediram para ele explicar. E aí ele explicou sobre gravidade, sobre escoamento, sobre reservatório de água, sobre uma série de coisas que são regras da física que, se você não entender e não se adequar a elas, você não consegue plantar na Terra. E você pode ficar revoltado achando que é injusto, que aquela Terra não dá nada. E sobre uma certa perspectiva até tá certo, só que você não vai mudar as regras da física. Isso se aplica a tudo. Quando eu entrei na Nippon Garasu, eu queria que os meus chefes fossem menos escrotos. Quando eu entrei na Demi, eu queria que os meus chefes fossem menos desonestos. Quando eu cheguei no Brasil, eu queria que os valores simbólicos fossem diferentes e que as oportunidades fossem diferentes. Só que a gente tem um mundo que tá com as circunstâncias que tem, graças a uma única natureza humana que a gente tem que conhecer. Essa natureza humana, sob condições de cultura, ela gera coisas maravilhosas e coisas horríveis. A gente tem que aproveitar as coisas maravilhosas e a gente tem que mudar lentamente as coisas horríveis. Só que a natureza humana a gente não muda. Ou seja, você pode escolher como que vai ficar penteado o seu cabelo, de que comprimento vai ficar o seu cabelo, mas você não cria cabelo diferente a partir da sua cabeça porque você tem o seu DNA. Assim somos nós com os sentimentos, com as nossas ambições, com as nossas fraquezas e com os nossos pontos positivos também. E quando a gente diz que o capitalismo é o meta, a gente não está falando de bom ou ruim. É muito importante que você entenda isso, Juninho. A gente não está falando do que é bom ou ruim. Porque a gente está falando que a natureza do ser humano, ela é de disputar poder, ocupar espaços de poder e tomar controle de território. Não existe um momento na história da humanidade em que todas as pessoas tiveram voz igual. Ah, mas a democracia nasceu em Atenas e todo mundo poderia votar. Só homem dono de escravo, só rico podia votar. E mulher escravo só tomava no cu. Não existe um lugar onde você tem uma república popular onde todo mundo quer, porque no seu condomínio não é assim. Não é a natureza humana ser desse jeito. Na guild, ou você tem liderança, ou a guild não presta. Porque se a guild não tem um líder, ela nunca sabe se ela vai na guerra, se ela treina, se ela não treina, quem é que vai em que posição. Você precisa de liderança. E essa liderança, quanto mais ela se consolida, mais ela concentra sobre si as decisões. Então experimenta entrar numa guild que existe há 10 anos no joguinho e falar assim: entrei aqui, mas eu quero votar. Os caras vão falar: vota aí. Você vai falar: então, eu acho que eu devia ficar ali no canhão. Os caras vão falar: beleza, essa é a sua opinião e a sua vontade, o seu voto está registrado aqui. E é isso. Se a guild tiver o canhoneiro dela, vai o canhoneiro dela, não vai você porque você votou. Ah, mas é porque você está sendo idiota porque é um voto só e a guild toda votou contra. Exatamente. A guild vai votar de acordo com o líder que foi consolidado, de acordo com uma estrutura que foi criada, ou seja, as pessoas mais poderosas concentram sobre si todo o poder. De acordo com essa natureza, aquilo que melhor funciona para o desenvolvimento da maioria das pessoas é o capitalismo. É o que a gente está dizendo. Porque o que a gente está dizendo não é que as pessoas não mereçam comer, não é isso. O que a gente está dizendo é que a alternativa ao capitalismo é um reino egípcio, por exemplo. É um reino otomano, por exemplo. Você
pode acabar o capitalismo e instituir um Estado feudal. Só que no Estado feudal, você vai escutar a voz do senhor feudal. E foda-se, se você não tiver força e influência o suficiente para se rebelar, você vai ter que obedecer aquilo que foi tomado, aquilo que foi decidido. Então, o capitalismo é uma merda? Sim, porque a gente não conhece nada melhor do que capitalismo e democracia, a gente está seguindo com esse modelo. Capitalismo cheio de falhas, a democracia inexistente também cheia de falhas, porque continua mandando os mais fortes. Você tem uma situação em que os mais poderosos, eles escolhem como é que toda a sociedade vai viver, e quem está na base ali não consegue dizer não, a gente não vai viver desse jeito, porque elas não conseguem nem se organizar. Antigamente era soldado na porta da sua casa, hoje é desinformação fazendo você pensar burrice. É isso que impede as pessoas de se juntarem e de se rebelarem para que elas falem, nossa, nós queremos o dinheiro do Paulo Lima. As pessoas não se juntam, por quê? Porque tem um monte de gatilhos dizendo que a gente tem que respeitar a propriedade privada, que a gente tem que fazer uma série de coisas. E a desinformação, ela se baseia num monte de verdades, de premissas que são verdadeiras mesmo. Então, quando a gente diz que o capitalismo é o meta, a gente não está dizendo que as pessoas não passam fome. A gente está dizendo que se você, insatisfeito com o capitalismo, tenta substituir por uma outra coisa que é mera utopia, essas pessoas, sobre essa utopia, sobre essa revolução russa, sobre o que acontece na Coreia do Norte, esse cara me fez rolar de rir no chão com as merdas que ele falou. Se você acredita nisso, você pode destruir tudo que a gente construiu e falar, então a gente vai viver desse jeito aí. E aí a gente vai estar numa situação em que quem não consegue gerar riqueza vai estar ainda pior do que está sobre as situações normais. Porque quem não está conseguindo gerar nada de riqueza, está conseguindo comer e está conseguindo importar coisa da China. Olha que coisa foda. Tá foda de pagar o aluguel, mas você ainda consegue sobreviver sem morrer de desnutrição. E sobre um modo de se viver diferente do que a gente tem, talvez isso não fosse possível. É sobre isso que a gente fala. A gente não está dizendo que o capitalismo é perfeito e que a gente adora ele. A gente está dizendo que com a natureza humana, que precisa ser conhecida, até agora é o melhor que a gente consegue fazer.